Vamos conhecer a seguir um pouco mais sobre a estrutura que compõe o sistema cardiovascular. Então, nós vamos para a página 232. Quais são os componentes do sistema cardiovascular? Vamos ver a seguir uma representação dos componentes do sistema cardiovascular. Os vasos sanguíneos. O que são os vasos sanguíneos? Eles são estruturas semelhantes a pequenos tubos que chegam de diversas partes do nosso corpo. O diâmetro, gente, do vaso sanguíneo e a espessura de suas paredes são variáveis, tá? Eles são de acordo com as características dos vasos sanguíneos. E eles são classificados em três, em artéria, em veia e capilares. As artérias, que são essa estrutura aqui. Cadê ela? Olha ela aqui de vermelho. As artérias são vasos sanguíneos com parede espessa e elas transportam o sangue. São elas que transportam o sangue do coração aos tecidos. Então, vai do coração aos tecidos. As veias, que são as azuis, são vasos sanguíneos com parede mais fina que as artérias. Elas transportam o sangue do tecido para o coração, ao contrário. E os capilares, que são essas aqui, são ramificações do vaso sanguíneos que conectam pequenas artérias a pequenas veias. Os capilares, gente, esses aqui, eles possuem um tamanho reduzido, tá? E só podem ser vistos com auxílio de microscópio. Nós não vemos. As paredes desse vaso é muito fina, o que permite o quê? A troca de substância entre o sangue e a célula do tecido. Aqui nós temos uma representação do sistema cardiovascular humano, tá bom? Cada um do tipo de vaso sanguíneo e suas características, elas representam aqui na imagem como o diâmetro do vaso e a espessura de suas paredes. Aqui, olha só como. Viu? As artérias e as veias. Na página, vamos para a página 233. O sangue, o que é o sangue? Ele é um tecido formado por uma porção líquida e essa porção líquida ela é chamada plasma, tá? Esse plasma são células sanguíneas. E o que tem nesse plasma? Hemácias e leucócitos. E fragmentos de células que são as plaquetas. O plasma, ele é um líquido de cor amarela, formado por água e algumas substâncias. E aí, o que são os leucócitos? Os leucócitos eles são chamados de leucócitos ou glóbulos brancos. Eles são células relacionadas à defesa do nosso organismo, tá? Ele age contra agentes invasores e toxinas que entram no nosso organismo. Por exemplo, quando uma bactéria infecta o nosso organismo, os leucócitos são produzidos em maior quantidade para proteger o nosso corpo dessa bactéria. E as hemácias? Então, olha aqui os leucócitos, aí branquinho. E as hemácias, isso aqui vermelha? As hemácias, ou glóbulos vermelhos, são as células presentes em maior quantidade no sangue. Elas possuem um pigmento vermelho chamado de hemoglobina. Ele confere a cor vermelha ao sangue. É isso que dá a cor vermelha ao sangue. É hemoglobina. E as hemácias, elas são células que transportam o gás oxigênio e gás carbônico para o nosso corpo. As plaquetas, que são essa aqui verdinha, elas são fragmentos de células que participam de um processo chamado coagulação. Quando nós nos machucamos, algumas partes do corpo, essas células ajudam a interromper o sangramento. Quando você vai fazer qualquer cirurgia, tu tem que fazer o exame chamado coagulante. Tem que saber como é que está a coagulação do seu organismo, para saber se essa ferida vai cicatrizar, se você vai sangrar, se você não vai, tá? As hemácias, gente, elas transportam o gás oxigênio do pulmão para o tecido do nosso corpo e gás carbônico dos tecidos para os pulmões. E é de onde esse gás é eliminado para o ambiente. E o coração, tia? O coração ele é formado principalmente por tecido muscular cardíaco. Esse órgão apresenta 4 cavidades por onde o sangue se desloca. O coração ele funciona como uma bomba, impulsionando o sangue para todo o interior dos vasos sanguíneos.
O tecido muscular do coração, ele se contrai e ele se relaxa de maneira coordenada, gente, resultando aonde? Nos batimentos cardíacos. Tum, tum. Esses batimentos são acompanhados de um som, tá? Originado do fluxo do sangue do coração, como a tia falou. Se eu estou nervosa, o sangue corre mais rápido, os batimentos cardíacos serão mais rápidos. Se você botar a mão no peito, você vai ver o batimento cardíaco. Se você correr, fizer alguma... Dá um pique, corre para lá, corre para cá, vê se o seu coração não vai bater mais rápido. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo vai estar correndo mais rápido no seu organismo, no seu corpo. Ok? Na 234, nós vamos falar sobre a importância da coagulação. Geralmente, quando nos machucamos, ocorre o rompimento de algum vaso sanguíneo. E como consequência, um sangramento. Nesse caso, no local onde o vaso sanguíneo se rompeu, as plaquetas e outras substâncias formam uma rede na qual as células sanguíneas vão ficar presas. Formando um coágulo sanguíneo. Esse coágulo, ele bloqueia a lesão do vaso sanguíneo e diminui ou para o sangramento. Aqui nós temos um coágulo sanguíneo, uma imagem obtida por microscópio. Pulsação. Se você colocar o dedo no indicador e o médio na região do pulso, como mostra a imagem, tá? Você vai sentir os movimentos dos seus dedos. Esse movimento ocorre por causa da pulsação. A pulsação, gente, ela está relacionada ao movimento do sangue nos vasos sanguíneos a cada batimento cardíaco. E ela é medida em um determinado intervalo de tempo, geralmente de 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Tá? E aí você vai verificar a sua pulsação em repouso e vai fazer aqui, em repouso e após uma atividade física. Você vai ver a diferença. Na 235, nós temos a cidadania do dia a dia, que vai falar sobre o ato de doar sangue. Doar sangue é um ato de solidariedade. Então, você vai ler, vai fazer a letra A e a letra B. O que ele fala? Doar sangue é compartilhar vida. E aí, vocês vão fazer a página 200, o exercício da 236, 237 e... A 238 é um resumo do que nós estudamos, né? O que nós estudamos? Que as células precisam receber e eliminar algumas substâncias para funcionar adequadamente, estudando como essas substâncias são transportadas pelo organismo. E aí, o que ele fala? Que as substâncias, elas são transportadas e distribuídas pelo nosso corpo por meio do sangue, que é um tecido formado pelo plasma, células sanguíneas, hemácias, leucócitos e fragmentos das células, que são as plaquetas. As hemácias transportam o gás oxigênio e o gás carbônico para o corpo. Os leucócitos estão relacionados à defesa do corpo e as plaquetas, que participam do processo de coagulação sanguínea, né? E aí nós temos o coração, órgão que bombeia o sangue, as veias que transportam o sangue do tecido do corpo para o coração, as artérias que transportam o sangue do coração para o corpo e as capilares, que são as ramificações dos vasos sanguíneos que conectam pequenas artérias a pequenas veias. A tia também vai botar um vídeo, tá, com uma explicação técnica em que, resumidamente, tudo que a tia explicou, tá? Nós vamos fazer a página 240, 241 até a 244. Gente, é muito fácil o sistema cardiovascular, só você pensar em quê? Em sangue, em transporte, e assim nós vamos. E pensar no sangue, nas artérias, nas veias, só saber a diferença de cada um. Espero que a aula tenha sido boa, que tenham dado para vocês entenderem tudo. Esse é o nosso terceiro sistema do corpo humano. E vocês perceberam que um depende do outro. Dúvidas, não se acanhem. Pode mandar perguntas para a tia pelo meu e-mail. Ok? Olha, morrendo de saudade de vocês.
Queria, sim, dar uma aula melhor, a gente ia para o laboratório de ciências, nós íamos ver isso ao vivo, nós íamos usar o microscópio, mas vamos rezar para que isso tudo termine rápido e espero que a aula tenha ensinado vocês bastante coisa sobre o nosso sistema cardiovascular. Beijo e até a próxima!